7423-2006, opção 3, liga, participa do programa ao vivo e tem tudo a ver com você. E você também concorre a 2 sorteios, o livro da Cristina Cairo, Linguagem do Corpo, mais um DVD. Vale a pena você conferir. Nós recebemos esse momento aqui no estúdio o Walter Sicchini Júnior, que é psicanalista transpessoal, e vai falar sobre interpretação de sonhos, um assunto assim que todos nós gostamos, mesmo porque ele é misterioso, ele bagunça às vezes a nossa cabeça, porque a gente quer entender e não consegue muitas vezes interpretá-los, né? Mas está aqui o psicanalista que vai poder ajudar você, inclusive que está nos assistindo, pode ligar 7423-2006, opção 3, e você fala diretamente com o nosso convidado de hoje. Como vai, Walter? Tudo bem? Bom dia, Beth. Bom dia, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui conversando, compartilhando e a gente trocando um pouco de informação de maneira descontraída aí para o público poder aproveitar essas informações. Bom, sonho é uma loucura, né? Porque de repente nós temos alguns sonhos tão estranhos, tão fora da realidade. E como faz para a gente entendê-los e fazer com que os sonhos sejam ferramentas para o nosso autoconhecimento? O sonho, você nunca vai interpretar ele literalmente. O seu inconsciente sempre vai conversar com você de maneira simbólica. Então, o grande segredo da interpretação é separar e isolar os símbolos, entendê-los e construir o paralelo a partir desse significado. Então, as pessoas conforme vão sonhando, elas têm uma vivência, têm uma experiência, têm um caminho de vida e as coisas representam coisas diferentes para cada uma dessas pessoas. Dessa forma, isolando os símbolos, eles passam grandes dicas, correção de postura, às vezes algumas coisas que estão para acontecer, às vezes algumas decisões que estão nos fazendo infeliz, e o sonho vai passando isso através desse simbolismo, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Que nós podemos aprender, se nós quisermos, claro, aprender com os nossos sonhos. Isso, ele dá dica, posturas, aprendizado, caminhos de vida. Existem pessoas que usam sonhos para direcionar caminhos de vida mesmo, estão plenamente satisfeitos com os caminhos que seguem a partir dessas dicas. Porque o sonho, o que é? É o inconsciente falando com o consciente. E o inconsciente muitas vezes percebe a coisa muito antes da gente perceber conscientemente. Então ele começa a dar os avisos antes. Agora você falou em símbolos. Que símbolos são esses? Existem símbolos que são comuns, tá? São mais universais, mas de qualquer forma existe a pitada da vivência pessoal. Por exemplo, quando a gente fala de água, a pessoa que sonha com água, normalmente ela está falando de emocional. Tá? Então, algumas variações. Se você vê água suja, por exemplo, no seu sonho, normalmente alguma coisa no emocional não está bem. Ou quando você vê grandes ondas, né, alguma tempestade emocional, vamos chamar de tempestade emocional aí, pode estar ocorrendo ou para ocorrer, que o seu inconsciente já captou a mensagem e está te passando ela antecipadamente. Então você disse que alguns símbolos são universais, Isso. Que é para todo mundo. Pois sonhar com água está ligado a emoções. E outros símbolos que referem somente àquela pessoa. Isso, dependendo da vivência pessoal, às vezes para uma pessoa um lugar representa alguma coisa e de repente ela sonha com aquele lugar. Então você não tem um símbolo universal para isso. É uma vivência pessoal, é uma questão pessoal dela. Então aquilo tem uma representação. Então os sonhos mesclam essas duas coisas. Alguns símbolos que são universais e símbolos que são do âmbito pessoal da pessoa. Por exemplo, sonhar com um trem. O trem, ele não é um símbolo universal. O trem, algumas coisas, ele pode ser, mas também você tem que investigar as nuances com a pessoa. O trem normalmente está relacionado a caminhos de vida, a condução de vida. O veículo em geral, o trem vai se classificar na categoria veículo. Então quando você sonha com carro, com trem, né, com moto, com avião, são veículos em geral, eles vão estar ligados à condução de vida. Mas você não pode olhar o símbolo universal puro especificamente. Você tem que olhar a questão pessoal também. Porque às vezes a pessoa tem alguma vivência, alguma experiência com o trem que mude o significado pessoal para ela. E aí você, se não levar isso em conta, pode dar uma interpretação incorreta. Você utiliza os sonhos nas suas terapias? Uso. Toda pessoa que faz o trabalho terapêutico comigo, a interpretação do sonho é parte integrante do processo. Então, logo no começo, eu já explico para a pessoa como anotar,
como fazer para se lembrar, porque muitas vezes as pessoas reclamam, no sonho, não consigo me lembrar do sonho. Então é passado toda uma orientação. Normalmente, em menos de um mês, a pessoa começa a ter as lembranças e começa a fazer as anotações, e depois de algum tempo, se deixar, ele escreve um livro inteiro, né, porque as lembranças vão ficando cada vez mais detalhadas. Nós vamos usando isso no trabalho terapêutico, e durante a sessão eu ensino a pessoa a fazer a interpretação. Porque quando encerrar o trabalho terapêutico, é uma ferramenta que ela leva para o resto da vida. Sem dúvida, né? É um autoconhecimento. Isso, ela vai usar como uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento para o resto da vida dela. Agora, sonhar, nós podemos sonhar, como você disse, né? Até fazer previsões, sonhar com o futuro. Existem algumas condições de sonho que o pessoal não classifica. Jung, por exemplo, não vai classificar ela bem como premonição. Tá? O que ele diz? Ele diz que a situação está para ocorrer e o seu inconsciente percebe ela um pouco antes. E aí, a partir disso, o seu inconsciente já pegou, através do simbolismo dos sonhos, te passa a informação. Então não é bem uma premonição, mas é algo que já está configurado, o seu inconsciente já percebeu e está te avisando com antecedência. Nós podemos, Walter, escolher os nossos sonhos, escolher o que a gente quer sonhar? Nós temos essa capacidade de escolher os nossos sonhos? Existem algumas técnicas que o pessoal chama de sonhos lúcidos, tá? Ou sonhos conscientes, que consiste no quê? Você percebe que está sonhando durante o sonho, tá? Neste momento, como a coisa está acontecendo na sua psique, né, é interno em você, muita coisa você consegue mexer, você consegue induzir e trabalhar durante o processo de sonho. Tá? Técnicas avançadas nesse sentido falam que você trabalhar o emocional a partir daí. Então, se você está sonhando, por exemplo, com uma água suja, e você já consegue interpretar isso durante, o emocional não está legal, tentar de alguma maneira limpar essa água, tornar ela mais tranquila. Para quê? Para que você, dessa maneira, trabalhe o seu emocional a partir do sonho, ou seja, fazer o caminho inverso. Bom, gente, sonho é uma loucura, né? Agora, nós temos sonhos repetitivos, né? Isso. A gente sonha muitas vezes a mesma coisa. Eles são conhecidos como sonhos recorrentes, é o termo que você vai achar para eles. Tá? Quando a pessoa começa a sonhar muitas vezes com a mesma coisa, a gente começa a colocar, olha, seu inconsciente está te avisando, está insistindo no aviso, você não está dando atenção, ele está repetindo. Ou seja, é um recado importante, ele está te passando esse recado, insistindo no recado, e você não está dando a devida atenção. Tá? A pessoa que tem os sonhos recorrentes, a partir do momento que ela pega o recado e aplica e resolve, esses sonhos cessam. Tá? Porque o inconsciente... Mas às vezes não depende da gente, ou você acha que sempre depende da gente. Às vezes você sonha com uma pessoa que por qualquer razão você extinguiu amizade com ela, e aí como fazer? Porque não depende só de você, depende do outro também. Nesse caso você tem que olhar o simbolismo do que essa pessoa representa para você. É uma daquelas questões do símbolo pessoal. Porque o sonho sempre é um recado para quem está sonhando. Tá? Então, aquela pessoa teve uma representação na vida. Foi um amigo que representou algo, ele teve um significado. Então você vai buscar esse significado e ver o que isso se aplica na sua realidade, na sua situação. E aí, nessa realidade é que você vai tomar as suas devidas atitudes, decisões, mudanças de caminho ou de postura a partir disso. Agora também tem outro tipo de sonho, por exemplo, sonhar em capítulos. Não sei se você já... Mas você pode acordar e dormir e continuar sonhando a mesma coisa, acordar várias vezes e o sonho continuar. É uma história assim completa no sonho. O que acontece é assim, isso algumas vezes está relacionado com a questão da lembrança. Nós temos grande dificuldade de lembrar. É comum, por exemplo, as pessoas perguntarem, mas eu não sonho. Não, sonha sim. Até pouco tempo atrás, se acreditava que todo mundo sonhava. Agora a neurociência descobriu que existe um caso específico a partir de medicamento em que a pessoa não sonha. Então, o que acontece? Quando normalmente a gente lembra do sonho? Quando você está sonhando perto do momento de acordar. Porque as suas ondas cerebrais estão aumentando e está mais próximo da memória, próxima ali de acordar. Então é mais fácil lembrar. Então, se você despertar algumas vezes ali naquele período, você consegue ter
essas lembranças e consegue juntar os pedaços. Mesmo porque às vezes o sono, dependendo da situação da pessoa, alguma condição não está tão tranquilo, tão adequado, e o recado muitas vezes precisa ser passado pelo inconsciente. Então ele continua fazendo o trabalho dele. Puxa. Bom, você que está nos assistindo e quiser fazer uma pergunta ao professor Walter, é só você ligar 7423-2006, opção 3, você fala diretamente com o nosso convidado de hoje. Quantos sonhos nós podemos ter numa noite? Sonhos diferentes, assim, Não existe um limite de sonhos. Você pode sonhar a noite inteira, tá? Existem alguns sonhos que são simplesmente descarrego de memória. Ou seja, aquelas imagens desconexas que a mente vai jogando e vai colocando. Você tem um monte de imagens soltas. Mas também existem sonhos dentro de um contexto todo. Então, durante a noite inteira, você pode estar sonhando. Algumas vezes, um sonho direto. Outras vezes, os sonhos vão mudando, vários, 3, 4, 5 durante a noite. Tá? Então, não existe aí um consenso com relação a isso. Quanto tempo dura um sonho, Walter? Também vai depender da situação. Tá? Que nem quando você coloca essa situação que você falou, às vezes a pessoa vai sonhando várias vezes. O sonho em capítulos. Tá? Um sonho desse pode durar meia hora, 1 hora, dependendo da situação, um pouquinho mais. E a pessoa se lembrar bastante. Exatamente, ela se lembra só de fragmentos dele. Então ela não consegue mensurar o tamanho exato, porque se lembrou de pequenos fragmentos dele. Ou às vezes, questão de minutos. Tá? Coisa rápida, 1, 2 minutos ali, descarrega um contexto pequeno e ele cessa e passa para outra coisa. E como você disse, há sonhos assim bem nítidos, né? Que você vê pequenos detalhes, você consegue descrever detalhes, né? Que você falou, nem imaginou que teria isso, mas você no sonho você vê detalhes. Isso tem, é muito louco. Isso tem muito a ver com a condição e às vezes com a própria técnica adquirida. Algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de lembrar de detalhes. Então tem pessoas, às vezes, que você conversa e fala, eu sonho toda noite e eu posso escrever um livro por noite do que eu sonhei. E existem pessoas que falam, olha, eu não consigo me lembrar. Como é que eu faço? Tem algumas dicas que a gente passa e gradativamente essa pessoa vai lembrando. Então é um hábito, é algo que pode ser desenvolvido. Tá? Não é algo específico, falar, não, só aquele que tem o dom consegue lembrar. Não, é algo que a gente pode desenvolver através de treinamento. Nós temos alguns minutinhos apenas. Eu gostaria então que você deixasse aqui algumas dicas para a gente ter sonhos bacanas. Não tão bacanas, mas que sejam sonhos que a gente possa, primeiro lembrar, né? Isso, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto. E segundo, é botar em prática. Tá. Nós temos uma condição, uma característica que a nossa sociedade nos impõe, que é tudo muito corrido. Então, normalmente, a gente dorme pouco. Quando você dorme pouco, qual é a tendência? Você deita e apaga. Quando você faz isso, trazer a memória disso é difícil. Então a gente precisa se educar a dormir adequadamente. Tá? Então o descanso adequado é muito importante. Outra coisa, às vezes a pessoa deita, parece que enterra a cabeça no travesseiro. Né? Ou traz o cobertor, deixa só o fio de cabelo lá em cima, aqui separadinho para fora. O que acontece? Quando você faz isso, você respira o próprio gás carbônico que você está expelindo. Você prejudica a memória. Automaticamente prejudica a lembrança. Tá? Outra coisa muito comum que o pessoal faz, às vezes tem computador no quarto, fica até de madrugada, vai naquela só mais um enter, só mais um enter, só mais um texto, só mais um texto, vai dormir 3 horas da manhã. A hora que vai dormir extremamente esgotado. Não consegue, vai ter dificuldade, porque vai deitar, vai apagar, vai entrar em sono profundo e dificilmente vai conseguir trazer a memória. Então, na verdade, a grande técnica, a grande sacada para lembrar é você ser um pouco mais regrado com relação ao seu descanso, que é fundamental para o ser humano. Né? A gente muito cansado, muito estressado não lembra. Dificilmente ele lembra, porque ele tende, a hora que ele deita, ele apaga. Ele entra em sono muito profundo. E quando ele está em sono muito profundo, é difícil ele trazer essa memória. Então o ideal é... Mas também, a primeira hora pode ser que você esteja cansado, você descansa. Depois, né, daquela hora... Vai depender da rotina que você faz. Também, se você leva isso por um período muito longo, né, o sono vai te exigir mais para você conseguir se recuperar. Agora, se de poucas vezes você faz isso, então 1 hora, 2, o seu corpo já consegue descansar, você já relaxa e entra num sono um pouco mais leve, aí consegue trabalhar. Agora, quantos
Sonhos, deixa eu fazer uma pergunta. Sonhar muito, por exemplo, há épocas na nossa vida que a gente sonha demais, assim. Pode esgotar o físico? O físico não. O que ele mental? O mental. Aí sim, porque algumas vezes você está com o mental avançado, correndo, trabalhando muito, então algumas vezes você tem um desgaste mental nesse sentido. O físico não, porque o corpo está ali relaxado, está tranquilo, mas o mental sim, às vezes dá um desgaste um pouco maior. Tá? Mas ele é plenamente recuperável nesse sentido, dá para trabalhar essa questão sem maiores problemas. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Quero que você dê o seu recadinho final, o seu telefone de contato fica no vídeo. Aqueles que quiserem trabalhar o sonho, quiserem conhecer, ver como essa coisa funciona, sempre quando forem ler alguma coisa, esquece um pouco aqueles dicionários de símbolos dicionário de sonhos tradicionais que a gente compra em banca, porque ele é muito tabelinha. Sonhou com isso, é aquilo. Tá? E procura se aprofundar mais no que a gente chama de dicionários de símbolos, que tem dicionários de símbolos muito bons no mercado, que inclusive a gente usa como apoio na sessão terapêutica. Trabalhando com esses dicionários, com essas coisas, você consegue um significado mais amplo, trazer o seu contexto pessoal e aí sim conseguir fazer algo coerente e não superficial, como se vende muitas vezes por aí nesse sentido. Muito bem, muito obrigada, Walter. Gente, vamos ao nosso break, voltaremos na sequência. Não saia daí, tem muita conversa boa para estarmos apresentando. Até já.